Bom, pessoal, gostaria de dar aqui o boa noite a todos e todas, né? Dizer que é um prazer estar recebendo vocês aqui em mais um evento do Tech Day, né? No caso, aqui nós vamos falar hoje sobre sockets, conecte-se com Python, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Diego e atuo aqui no Instituto Federal de São Paulo, Campus Salto, desde 2014, tá? E a ideia aqui do evento é que a gente possa disseminar, né, conhecimentos ligados aí a tecnologias diversas, né? E hoje a ideia é a gente conhecer um pouco mais do que o Python pode fazer para a gente, né? Logo nas palestras, né, nas oficinas que nós tivemos hoje ao longo do dia, vocês já viram aí o Python, né, demonstrando o seu potencial em várias frentes de trabalho. E agora eu quero apresentar mais uma frente aí na qual vocês podem fazer uso de Python, né? A ideia aqui não é fazer nada super robusto, complexo, a ideia aqui é apresentar o início da ferramenta, né? Vocês sabem, quando a gente está aprendendo uma linguagem nova, a gente vai lá para o Hello World, né? Vai lá para aquelas coisinhas bem básicas. Então hoje é isso, tá? Hoje a ideia é apresentar um Hello World utilizando sockets, tá? Sockets de comunicação. Aí, mostrar aqui para vocês a o nosso objetivo, poder ficar claro, então, é aprender como trocar dados entre aplicativos por meio da arquitetura TCP/IP, utilizando a linguagem de programação Python, né? Então, quem aqui já estudou um pouquinho sobre redes de computadores, vocês já devem ter aprendido que os computadores, eles utilizam, né, protocolos para comunicação. Então, nós vamos utilizar essa pilha de protocolos TCP/IP para trocar mensagens entre aplicações, né? Então, geralmente, quando nós estamos aprendendo a programar, a gente vai lá, cria uma aplicaçãozinha e a única informação trocada é com o usuário, né? Em algum momento você solicita para o usuário digitar um valor, ele digita, e você processa aquilo que o usuário digitou, mostra um resultado final, né? Então, agora a gente vai ver como fazer com que duas aplicações possam trocar mensagens entre si, né? Então, é um campo gigantesco, dá para fazer muita coisa com isso, mas a ideia hoje para vocês é isso, é apresentar algo simples que vocês possam dar sequência depois nos estudos, tá? Aqueles que se interessarem sobre esse assunto. Então, a nossa ideia hoje é saber o que é socket, né? E depois praticar. Depois a gente vai botar a mão na massa e ver como trabalhar com tudo isso aí. Bom, vamos começar definindo o que é socket, tá, pessoal? Nós podemos chamar, né, se formos utilizar aí o português Brasil, de soquete, tá? Também é o mesmo significado de socket. Socket seria uma palavra em inglês, tá? E é utilizado para envio de mensagens através da rede. Então, você pode trocar mensagens dentro do próprio computador, tá? Utilizando uma interface de loopback, que todo sistema operacional ele possui para comunicações entre processos, né? Para você poder utilizar. Você pode utilizar a sua rede local para poder. O que é rede local? Ah, eu tenho aqui um notebook e tenho um desktop, né? Ou eu tenho aqui um celular e tenho um computador. Como é que eu faço essas aplicações comunicarem dentro da minha rede local aqui dentro de casa? Também é possível. Ou você tem uma aplicação rodando em algum lugar do mundo e você tem aí em lugares distintos, né? Ou seja, que vai necessitar que esses dados possam transitar pela internet. Também você pode utilizar esse conhecimento, tá? Claro, cada vez que você vai aumentando a complexidade, você precisa ir conhecendo mais, né? Fazendo uso aí de novas ferramentas, tá? É uma das formas mais comuns de se realizar aí comunicações entre processos, tá? Então a gente vai ver que essa é uma possibilidade, existem outras formas, mas essa é sem dúvida mais utilizada. Então, é comumente utilizado em aplicações cliente-servidor, né? Onde o que se caracteriza, né? Um cliente-servidor. Ah, então, cliente-servidor, em algum momento você pode imaginar que é um computador desktop, né? Tradicional, e o servidor é aquele monstrengo, né? Daquele computador gigantesco, né? E quando a gente fala em aplicações, o conceito de cliente-servidor ele muda um pouco,
tá? Ele não está ligado a como esse hardware, como é a composição desse hardware, e sim na função daquela aplicação, tá? Então você pode ter uma função da sua aplicação que ela exerce uma função de servidor, você já está servindo algum tipo de serviço, né? E você pode ter um cliente que é quem está utilizando, né? Então você pode ter lá rodando, por exemplo, um relógio inteligente que ali roda um servidor e a consulta é feita através do seu celular, né? Então o servidor é o seu relógio e o cliente seria o seu celular consultando ali as funcionalidades, executando aí diversas formas de comunicação, tá? Então, o conceito cliente-servidor, então, vai nessa ideia, tá? Aquele que provê algum serviço e aquele que requisita o serviço. E nós vamos, então, apresentar o uso de soquete de internet, tá? Que também é conhecido como BSD Sockets, tá? Esse BSD vem de Berkeley Software Distribution, tá? Os quais permitem comunicação entre hosts remotos. Então é isso aí que a gente vai ver no caso aqui do Python. Para isso, a gente precisa entender o que é o endereço de soquete, né? O que vem a ser o endereço de soquete. Alguém já pode ter feito uso em algum momento, né, de você acessar um endereço através do seu navegador web, e depois que você colocou ali o endereço, pode ser, por exemplo, o número IP, e depois você colocou 2 pontos e o número de porta, né? Então, na realidade, quando você une endereço IP mais o número de porta, você está transformando isso no endereço de soquete, tá? Alguém pode se perguntar, mas o que de acha é o endereço IP, né? Então, o endereço IP, ele é uma sequência, no caso aqui nós temos versões de endereço IP, mas o que está sendo mostrado aqui é o protocolo IP na sua versão 4, tá? Então, IPv4, então nós temos aqui 4 octetos, né? Então a junção desses 4 octetos, né? Cada um deles, por que octeto? Porque ele é formado com 8 bits, tá? Nesse caso, nós temos esse endereço único, mas para nós o que importa hoje é que essa sequência numérica, ela vai identificar o seu computador numa rede, tá? Então, numa mesma rede, nós não podemos ter 2 IPs iguais. Então, IP é algo distinto, tá? Imagine numa rua, se você tivesse casas que tivessem o mesmo número. Como que, por exemplo, um profissional dos Correios ia fazer para entregar a mensagem, né, entregar uma encomenda para você? Como que ele ia saber qual casa é aquela, né? Então, é um número distinto para cada computador, para cada dispositivo conectado aí, utilizando, né, a pilha de protocolo TCP/IP. Então, cada um deles vai ter um IP distinto do outro. E a porta é para ele poder identificar naquele computador qual serviço vai requisitar aquela conexão, tá? Então vamos lá. O IP ele vai identificar a sua máquina e a porta ele vai identificar qual aplicação que aquele pacote deve ser entregue, né? Que foi recebido ali no seu computador. Então, o seu computador recebe ali um pacote de dados e através da porta ele vai identificar para qual aplicação é aquele pacote. E na hora de transmitir, o computador também precisa gerar uma porta de comunicação através dessas 2 portas do PC de origem, né? Falo PC, mas é qualquer dispositivo que possa ser implementado a pilha de protocolos TCP/IP, tá? Então você tem um dispositivo com um IP e aqui também um IP. A partir do momento que eu estou rodando uma aplicação nesse dispositivo, ele vai automaticamente, né, quando eu preciso de uma comunicação, ele vai criar uma porta, se conectar à porta desse servidor para poder daí trocar mensagens. Esse é o conceito. Então nós temos aqui uma junção de IP mais porta, que é o endereço do soquete. Bom, quando nós falamos implementar isso aí em Python, né, a gente não precisa reinventar a roda, tá? O Python ele é muito legal por isso, tem uma comunidade ativa gigantesca e todos eles contribuindo, né? Várias pessoas aí pelo mundo contribuindo para que você tenha cada vez ferramentas mais bacanas, ou seja, você consiga fazer coisas muito legais, né? E gastando pouco tempo para aquilo, né? Então você é tudo muito prático. Então o Python ele traz bastante, tem vários módulos que você pode utilizar para várias finalidades, né? Você pode ter um módulo que vai trabalhar com machine learning, você pode utilizar um módulo que vai ser específico, no nosso caso, trabalhar
com comunicação via soquete, você pode ter um módulo que vai trabalhar com game. Então, assim, tem vários módulos e o que nós vamos utilizar hoje do Python é esse módulo de soquete, tá? E esse módulo ele tem diversos métodos e funções, tá? Se a gente bater o olhinho aqui, elas quase já dá para a gente ter uma ideia, né? Quase são autoexplicativas. Por quê? Porque accept deve ser que ele está aceitando alguma coisa, né? Close deve estar fechando, listening deve estar ali ouvindo alguma coisa. Então, quem tem um pouco mais de familiaridade, né, com o idioma inglês, ao bater o olho aqui, você já vai mais ou menos ver o que espera para cada método e função que está sendo apresentado, tá? Esse RECV de receive deve estar recebendo alguma coisa, send deve estar enviando, né? Socket aqui deve ter alguma coisa a ver com o processo de se criar um soquete, endereço soquete, né? Então você começa a ter uma ideia do que pode ser apresentado aqui para a gente. Aqui tem esse diagrama que vai nos ajudar bastante a compreender como que ocorre essa comunicação entre essas aplicações que estão utilizando sockets aí para se comunicar. Se você observar, aqui nós temos um servidor e aqui nós temos o cliente. Perfeito. Aqui no servidor, ele precisa primeiro criar um soquete de escuta. Então ele vai lá, ele vai usar aqui um método socket, tem o bind, tem o listening, aí tem aqui o listen e tem o accept, né? Ou seja, ele está agora, dá para a gente imaginar, aceitar, ele deve estar aguardando que algum cliente solicite conexão, né? E do outro lado, o que está acontecendo com outro dispositivo tentando se comunicar? Do outro dispositivo nós temos o cliente. O cliente também precisa criar um socket, né? Então, se eu vou fazer uma comunicação por socket, então eu espero que eu tenha socket em ambas as aplicações, em ambos os apps, né? Então, nesse caso aqui, o cliente também cria um socket, porém, ele não precisa utilizar esse bind, ele não precisa utilizar o listen, não precisa utilizar o accept. Porém, ele vai utilizar o quê? Connect. Então, esse connect, ele vai estabelecer conexão, né? Que nós estamos falando utilizando o protocolo TCP, tá? Então, você vai estabelecer conexão handshake de 3 vias. Tá? É uma forma que o TCP trabalha, não vamos se preocupar com isso aí nesse momento, tá? Mas é uma forma dele estabelecer uma conexão e a partir daquele momento, ambos os dispositivos, ambas as aplicações vão ter agora uma ligação, onde elas vão poder enviar e receber dados. É isso que acontece. Se a gente observar aqui, agora nós temos o quê? O servidor utilizando um processo aqui de receive, está recebendo alguma coisa, enquanto isso o cliente está enviando, ele vai, ou ele send, ele pode enviar, ele pode tornar a receber, né? Enquanto o cliente está recebendo, ele pode tornar a enviar, então a gente fica nesse ciclo de comunicação, né? Se você observar aqui, ó, nós temos um laço nesse momento. Então eu posso receber, enviar, tornar a receber, enviar de novo, e aqui eu fico fazendo isso. E mesma coisa o cliente. Né? O cliente pode, ó, cliente enviando dados, depois cliente recebendo dados. E assim nós vamos fazendo a comunicação. Vai chegar um momento que eu não tenho mais dados. Eu, cliente, não preciso mais enviar nada para o servidor. Então, nesse momento, um servidor vai detectar, né, vai receber ali uma informação de que o cliente encerrou a conexão. Então, nesse momento, já que o cliente encerrou a conexão, o servidor vai finalizar também a sua escuta, vai finalizar ali esse aplicativo, certo? Resumindo, eu vou começar o servidor, primeiro o servidor vai começar a escutar na rede, naquela porta, né, naquele endereço soquete. Nisso a gente vai iniciar o cliente vai fazer uma conexão com o servidor, e nesse momento eles vão trocar dados até o momento que o cliente não tenha mais nada para se comunicar, e vai encerrar a conexão, e o servidor também encerra a conexão, né? Acho que não é algo muito complexo, né, mas é muito mais interessante a gente ver isso aí na prática, como é que acontece. Bom, aí pode vir a pergunta, ok, professor, tudo muito lindo, muito maravilhoso já, né? Já sei como é que faz, mas e aí, como que a gente programa esse negócio aí? Então nós vamos programar utilizando o Python, né? E aqui o módulo sockets do Python, certo? Então nós vamos escrever um script,
Vamos determinar um socket, vamos passar as informações de vínculo com bind, né, que é um método ali desse objeto socket. Vamos executar da classe socket, vamos executar os métodos listen, accept, quando for aceita a conexão de um cliente. Utilizaremos os métodos receive, send all e close quando a gente finalizar a execução. Basicamente isso, tá? Agora, nós vamos praticar isso aí que nós vimos agora na teoria. Então, nós vamos primeiro fazer aqui o servidor. É o primeiro que nós vamos implementar, perfeito? Mas e aí, onde que eu faço isso aí? Aqui, eu recomendo você utilizar o editor de texto do editor de texto do próprio Idle, tá? O Idle, se você pegar, é muito prático, tá? Para você poder baixar e fazer a instalação. Aqui tem a página aqui do Python, tá? Onde você pode, vou colocar aqui no chat, que você pode acessar, vocês vão clicar aqui nesse botãozinho de download, né? E depois é muito simples o processo de instalação do Idle, tá? Tem também como você utilizar em ambientes online, mas aí vai dificultar um pouquinho para a gente poder realizar essa experiência, tá? Então, se você conseguir realizar um editor de texto interno ali na sua máquina, eu não testei nada online, eu imagino que não vai dar certo, então seria legal você testar ali mesmo na sua máquina, tá? Se você quiser também só observar como que vai desenvolver, em outro momento você assistir o vídeo já com o ambiente preparado e começar a praticar, também tá ótimo, beleza? Então eu vou utilizar o Idle, né, que é essa janelinha aqui, e aqui nós criarmos um novo arquivo, ele vai abrir um arquivinho aqui onde eu posso começar a desenvolver um novo script. É isso que nós vamos fazer. Então, a primeira linha do nosso script, ela vai ser o import socket. Essa linha aqui que nós vamos começar a fazer. Então, eu procurei estruturar essa apresentação dessa maneira, mostrando o código sendo desenvolvido, apresentando aqui a descrição do que significa aquela linha, e aqui vocês observando naquele diagrama, em que momento do diagrama nós estamos. Tá? Então, se eu pegar agora, como que eu faria aí, né? Ó, posso abrir aqui o idle, né? Se eu vir aqui em File, New File, né? Ou pressionar Ctrl N, ele vai abrir para a gente um novo arquivo. Tá? Um arquivo onde você pode começar a digitar um novo script Python, perfeito? Então, o que eu espero que vocês, né, aqueles que tiverem possibilidade, façam nesse momento? Isso aqui, ó, né? Então, enquanto vocês estão vendo na telinha, né, que eu coloquei ali, import socket. Então, você vem aqui, import socket, certo? Então, já digitei a primeira linha aqui no meu script. O que faz esse import socket, né? Esse modo, então, na realidade, eu estou importando para o meu script Python, né, eu estou trazendo novas funcionalidades para o meu programa. Nesse momento que eu importo, eu trago ali uma classe, né, com diversos métodos ali, tudo coisas que já estão prontas, que facilita eu trabalhar com esse conceito de socket, tá, para poder utilizar essa API socket. Então, ele fornece acesso à interface socket BSD, que é que nós vimos no início aqui da apresentação. Ela está disponível em todos os sistemas Unix modernos, então se você tem uma distribuição Linux aí, certamente você já vai conseguir utilizar também, Windows, macOS, ou seja, provavelmente em plataformas adicionais. Aqui também tem um link onde você tem a documentação desse módulo, tá? E a partir do momento que você tiver interesse nesse assunto que está sendo apresentado e quiser aprofundar os seus conhecimentos na área, é imprescindível que você acesse a documentação para você saber todas as funcionalidades que você pode ter, todos os métodos que você pode utilizar, né? E nisso vai te trazer aí mais conhecimento, você vai poder fazer cada vez coisas mais interessantes, tá? Bom, feito isso, depois eu vou criar aqui um item chamado host, né? Então, essa minha variável aqui, chamada host, ela está recebendo aqui uma sequência de números, 127.0.0.1, né? O que vem a ser isso aqui, né? Que eu estou descrevendo, o 127.0.0.1
é o endereço IPv4 padrão para a interface de loopback. Eu imagino que você se lembra que logo no comecinho aqui a gente falou sobre isso, né? Essa interface de loopback é uma interface que o sistema operacional tem para poder fazer comunicação entre processos, né? Várias outras funcionalidades, mas uma delas é fazer comunicação entre processos dentro do próprio sistema operacional, tá? Então não precisa como se fosse uma plaquinha de rede, mas que eu faço a comunicação internamente sem precisar sair para a rede local ali de onde você está com o seu dispositivo, o seu computador no caso, tá? Então nós vamos criar esse host, né? E pode ser o nome do host, pode ser o endereço IP, né? Pode ser algumas outras formas aqui, mas para um primeiro momento, para aquele Hello World, trabalhando com sockets em Python, né? Nós vamos utilizar a interface loopback, que é o 127.0.0.1, tá? Então eu estou dando um nome, eu estou dizendo qual endereço que a minha aplicação vai começar a ouvir por novas conexões, tá? É isso que está sendo realizado nesse momento. Nós vamos criar aqui uma outra variável que vai receber o número de porta, certo? Então, esse port, ele deve ser o número inteiro de 1 a 65.535. Esse zero é reservado, né? Não pode ser utilizado, não pode ser porta zero. E é o número da porta TCP para acertar conexões de clientes, tá? Mas eu recomendo, né, que vocês utilizem aí números de portas bem altos, tá? Portas bem altas, porque se você utilizar uma porta baixa, né, uma porta ali, somente se for abaixo de 1000 até 1023, né? E você corre o risco de utilizar uma porta que já está sendo utilizada por outra aplicação no seu computador, né? Por exemplo, quando você faz uma conexão, você entra num site, né? E esse site ele fornece um acesso por HTTP, você vai utilizar a porta de comunicação chamada porta de número 80. Então, isso é um padrão. Porta 80 é a porta web, né, do protocolo HTTP. Se você utilizar a porta 443, você vai utilizar para uma comunicação por HTTPS, né, um protocolo HTTP que é criptografado. Então, observe que essas portas abaixo de 1024, elas já têm lá uma pré-definição do que ela vai ser utilizada. Então, na via das dúvidas, usa lá 39 mil e tanto, 55 mil, né? Então, usa essas portas bem altas para não ter problema de conflito de uso de portas, tá? Depois, a gente vai criar aqui uma variável que vai receber o endereço de socket. Nossa, mas o que é endereço de socket? Nós vimos agora há pouco que o endereço de socket é o quê? A combinação do endereço IP mais o número da porta. O endereço de socket é a combinação do teu endereço do host, endereço IP, mais o número da porta, tá? Então, nós vamos fazer aqui, nesse momento, no Python, quando eu estou unindo essas duas variáveis aqui, entre parênteses, né, com uma vírgula, fazendo essa distinção entre as duas, eu estou criando aqui um item chamado uma tupla, tá? Não se preocupe com a definição nesse momento, mas certo é que essa palavra agora, essa variável end, ela vai ter o seu conteúdo, o endereço de socket, tá? Então, a palavra end agora vai ser o endereço de socket. É isso que ela vai ter aqui internamente. Então, mesma coisa, tá? Não esqueçam de fazer isso aqui. Vai lá agora, você vai colocar, bom, o host, né? Vai receber quem? 127.0.0.1, certo? E aqui você tem também a porta recebendo, aqui no caso, a gente está escolhendo 50 mil. E eu tenho aqui uma variável chamada end, que vai receber, então, o host e o port. É isso aqui que a gente vai fazendo nesse momento, tá? Bom, feito isso, agora a gente vai para começar realmente a utilizar o módulo socket, tá? Aqui tem uma pergunta, né, dizendo qual IDE usamos para programar em Python, né? Como eu disse para vocês, eu gosto muito, né, para testar, né, comandos, não desenvolver uma aplicação mais complexa, né, realmente não vai ser interessante.
Mas quando eu quero testar alguma biblioteca, fazer alguns testes simples, eu gosto muito do próprio idle, que acompanha o interpretador Python. Então, quando você baixa o interpretador Python lá do site, oficial, python.org, você vai fazer a instalação do Python na sua máquina e isso já vem de brinde aqui, né? Vamos dizer assim, o idle shell, né? Que você... o idle, né? Que tem a parte aqui do idle shell, que você pode ir testando os comandos, né? Por exemplo, 2 mais 5, ele vai apresentar ali alguma coisa, então você vai testando as instruções Python nele mesmo, e se você vir aqui em novo arquivo, né, ele vai criar para a gente um arquivinho de texto que eu vou digitar aqui o meu script em Python, tá? Então, aí tem vários outros, muito mais interessantes, né, que esse aqui, para desenvolver o projeto, como tem o PyCharm, você pode utilizar o próprio Visual Studio Code, você tem o Anaconda, que vem com o Spider, que vem com o Jupyter. Então, tem várias formas aí de programar utilizando o Python. Tá? Notepad++ também dá para você executar, se você já tiver instalado o interpretador Python instalado na sua máquina. Tá? Então, se você já tiver o interpretador Python instalado na sua máquina, aí você consegue, sim, utilizar o Notepad++ para criar o código e depois você vai... não sei se o Notepad++ já faz essa execução, acredito que não, nunca testei, mas aí você pode executar pelo prompt de comandos do próprio Windows, tá? O PyCharm é muito bom, tá? O PyCharm é muito bom mesmo, a dica do Dematei aí é excelente, para quem puder instalar no computador, é uma ótima IDE de desenvolvimento. Bom, pessoal, então nesse momento aqui, qual a próxima linha que nós estamos fazendo? Agora a gente entra lá no nosso diagrama. Observe que agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Então, o socket do servidor. Então, eu estou fazendo aqui o seguinte. Estamos criando aqui um objeto S, né? Que está sendo aqui instanciado, né? Um objeto do tipo socket. Nesse momento, então, estamos fazendo aqui o seguinte. Os argumentos passados para socket vão especificar o que? A família de endereço e o tipo de socket. Então, nós vamos definir aqui. Quando a gente coloca socket.af, underline e net, quer dizer que nós vamos utilizar IPv4. Tá? Esse parâmetro aqui seria a família de endereço que vai ser utilizado. Né? Se você utilizar, se eu não estou enganado, INET 6, você vai utilizar o IPv6. Tá? No caso, nós vamos utilizar o IPv4. E quando nós colocamos socket. Esse outro parâmetro, né? Esse outro parâmetro quer dizer que é o tipo de socket. Quando você coloca socket.sock_string, quer dizer que nós vamos utilizar TCP para poder fazer a comunicação. Então, vai ser utilizado nesse socket, vamos utilizar IPv4 e também vamos fazer a comunicação por TCP, tá? Ah, mas poderia ser por outro protocolo, poderia ser o TCP? Sim, poderia ser o DP, né? Mas o protocolo TCP ele é um protocolo confiável, tá? Ele garante que os dados vão ser enviados aí sem erros ou duplicações e vão ser recebidos na mesma ordem com que eles foram enviados, tá? Então, se você não tiver um custo de transmissão, né, e geralmente quando você está transmitindo alguma coisa, você vai querer que isso chegue com essa confiabilidade, então TCP é aí a melhor escolha, o que nós vamos utilizar hoje. Após isso, se a gente observar aqui no diagrama, nós vamos para o bind, né? O que o bind vai fazer? Observe que nós temos aqui o bind recebendo como parâmetro o quê? O end. O que é esse end? Esse end é o que nós criamos aqui, o endereço de socket. Né? Então, o bind recebe o endereço de socket como parâmetro. Tá? Para quê? Para associar o socket a uma interface de rede e número de porta, que seja específico. É isso que ele vai fazer para a gente. Tá? Aqui tem algumas curiosidades, depois seria interessante dar uma lida. Tá? Depois nós vamos utilizar aqui o listen, né? Nesse momento, do listen, nós estamos aqui nessa parte do diagrama, ele vai permitir que um servidor aceite conexões. Então, nesse momento, tendo o endereço socket, ele começa a criar a arquitetura possível, né? Para começar, então, a aceitar conexões. Então, ele faz o quê? Isso torna o socket de escuta, né? Então, nesse momento, é possível que esse socket seja um socket de escuta, para poder ficar guardando conexões. Tá? Esse listen, ele pode ter como parâmetro aqui um backlog, né?
Se você também não passar nada, assim como foi feito aqui, não tem problema, ele pega um valor padrão, mas isso aqui quer dizer o seguinte, você vai definir o número de conexões na fila que o sistema vai permitir antes de recusar novas conexões, tá? Então, vamos dizer que você tem lá 2, 3, 4, 5 clientes tentando conectar ao servidor. Então, você pode gerenciar isso aí, né? Quantos clientes pode ter em fila, né, antes de começar a recusar conexões. No nosso caso, a gente vai deixar aqui sem passagem de parâmetros, para poder usar o valor padrão mesmo. Agora, nós estamos aqui utilizando esse outro método, o método accept, né? Para que serve? Ele vai bloquear, o que ele vai bloquear? Nesse momento, né, no algoritmo ali, no script, ele está executando linha a linha, tudo está acontecendo. Na hora que chegar no accept, ele vai parar. Ele vai bloquear e ele só vai seguir no seu código após o accept, depois que ele receber a conexão. Então, na hora que chegar no accept agora, ele fica ali bloqueado, aguardando que algo seja, que algum cliente solicite a conexão, né, com aquele servidor. Então, com, né, ele vai gerar aqui para nós dois valores. Esse com é um novo objeto do tipo socket. Olha aqui, a gente tem um objeto socket para escuta, e agora a gente vai criar um outro objeto, né, um novo tipo também, um novo objeto também tipo socket, que ele representa o quê? A conexão com o cliente. Então, no momento que essa conexão foi estabelecida, esse objeto aqui ele vai representar essa conexão. É através dele que a gente vai fazer a comunicação, tá? E esse endCli, né, o que ele é? Ele é uma tupla que contém o endereço do cliente, né, o endereço de socket do cliente. Então, a tupla vai ter o quê? Host e porta da conexão IPv4, tá? É importante entender que agora nós temos um novo objeto com, né, como disse para vocês, que é diferente desse outro objeto S que nós criamos aqui anteriormente. Então, agora nós estamos aqui nesse momento do accept, aguardando a conexão de um cliente. Então, no momento que esse cliente se conecta, né, ele vai, ou seja, que a gente sair desse bloqueio, né, que ficou estagnado, o nosso aplicativo, né, o nosso servidor está escutando, no momento que recebe uma conexão, aí nós vamos simplesmente imprimir na tela para a gente saber que houve a conexão, ó, conectado em, e aqui vai aparecer o endereço de socket do cliente, certo? Feito isso, pessoal, nós vamos criar aqui um laço infinito para trocar dados com o cliente. Então, eu coloco um while true, né? E nesse momento eu estou simbolizando essa parte aqui do diagrama, onde eu tenho formas de estar recebendo os dados e enviando dados, né? Ou seja, eu estou trocando dados com o cliente. É isso que está acontecendo. Nessa próxima linha, nós temos aqui o receive, né? E tem aqui um buff size. Então, ele vai receber os dados, né, que é um objeto byte, do socket, até o limite de buffer definido aqui por buff size. Então, nós colocamos aqui um valor de 1024, que é o suficiente para a gente poder fazer uma demonstração aqui desse funcionamento aqui do socket, tá? E nós estamos aqui nesse momento, tá? Do receive aqui do nosso diagrama. Aqui, seguindo, né, com o nosso algoritmo, nós temos aqui um outro item, que é o send all, né? Para que vai servir, então, o send all? Nesse momento, nós vamos ecoar, nós vamos enviar de volta, né, os mesmos dados que foram recebidos do cliente. Então, observa aqui que o cliente, que o servidor recebeu esses dados, armazenou aqui nessa variável dados, e agora nós estamos dando aqui um send all em dados. Então, a gente está mandando o mesmo dado que nós recebemos aqui no servidor, a gente vai devolver para o cliente, demonstrando assim que houve uma conexão, certo? Então, o cliente vai mandar uma mensagem para o servidor vai devolver a mesma mensagem para o cliente, né? Nesse exemplo que nós vamos fazer. Se em algum momento, né, for detectado, for recebido que o cliente finalizou a conexão, né, que recebeu aí um objeto de bytes vazios, então significa que o cliente fechou a conexão. Então, se eu tenho aqui, se esse dados para mim, né, se eu negar o valor de dados e for uma verdade, ou seja, eu não tenho conteúdo aqui, então eu vou fechar a minha conexão. Então, eu vou chamar esse método com.close, né,
Então, já que a cliente encerrou a conexão, o servidor também deve encerrar a conexão com o com.close, que nós estamos aqui nessa parte do diagrama. É isso que nós fizemos, certo? Feito isso, nós vamos, então, executar essa instrução aqui, o break, e vai encerrar o laço infinito, e como não temos mais nada para ser executado, o aplicativo vai ser finalizado. Repassando, né? Então, a gente foi lá, criou um socket, como nós fizemos aqui, né? Fizemos aqui um bind dessa tupla, né, do socket, que é do endereço de socket, que é o IP mais porta. Nós estamos agora ouvindo, né, a aplicação está ouvindo a rede, a gente está aqui aceitando, né, esperando, aguardando por uma conexão, e nós vamos trocar mensagem. Finalizou a troca de mensagem, a gente encerra a execução do nosso programa. Então, nós acabamos de ver quem aqui? Nós vimos o servidor, a parte do servidor. E agora, como funciona a parte do cliente, né, para poder implementar? Então, o cliente nós vamos fazer aqui. Obviamente, nós vamos utilizar o mesmo módulo, que é o módulo import aqui de socket, certo? Ou seja, ele vai utilizar agora para o cliente. Quem vai ser o host e quem vai ser, né, qual endereço e porta que eu vou definir lá no cliente. Tem que ser o mesmo que eu coloquei lá no servidor, tá? Então, se tiver em locais, né, são computadores distintos na mesma rede, então no cliente você vai colocar o endereço do servidor e a porta que o servidor vai estar ouvindo, tá? Então, lá no servidor, endereço e porta era relacionado ao servidor, e agora no cliente, endereço e porta é relacionado ao servidor também, tá? Venho aqui, crio um endereço, né, colocando aqui, criando esse formato de socket, endereço de socket, nós vamos criar um objeto também do tipo socket, vamos utilizar a inet, né, que vai ser aqui o IPv4, e sockstring, que é por TCP. Nós estamos, então, nesse ponto aqui do diagrama do cliente. Depois nós vamos fazer o quê? Vamos utilizar o método connect, né, e vamos fazer conectar onde? Nesse endereço de socket, que foi realizado aqui, ó, certo? Vai solicitar conexão no endereço de socket do servidor. Feito isso, realizada a conexão, obtendo sucesso, nós vamos enviar agora um dado, né, uma mensagem para o servidor. Como nós vamos enviar? Nós vamos utilizar esse método aqui, send all, né? Tem um método send também, mas o método send você precisa criar um recurso para ele enviar byte por byte. E quando você pega o send all, você automatiza esse processo, ele vai se encarregar, né, o próprio método aqui se encarrega de enviar toda a mensagem que você estipulou. Aqui nós vamos utilizar uma forma de codificar essa string aqui, no formato de byte, então vamos utilizar aqui um str encode, né, para poder fazer isso. Aqui nós estamos fazendo o seguinte, dados agora vai receber, então eu enviei, agora eu estou aguardando uma resposta do servidor, tá? Então, nós vamos armazenar em dados a resposta que o servidor mandar para a gente. Observe que nós temos aqui o mesmo valor de buff size, né? O mesmo valor aqui de tamanho para poder manter essa coerência na comunicação. Feito isso, né, eu recebi aqui os dados de volta do servidor, eu vou imprimir esses dados decodificando, né? Estou usando aqui um decode. Eu vou decodificar esses dados que eu recebi e vou exibir na tela. Exibiu na tela, nós vamos finalizar essa conexão aqui com o com-close, né? Aqui está escrito com-close, mas na realidade é o s-close. Depois eu vou corrigir. Então, nós vamos finalizar aqui agora essa conexão, né? E finalizar a conexão, beleza, a gente concluiu essa comunicação entre servidor e cliente. Se nós pararmos aqui para observar, são pouquíssimas linhas, né? Imagina a gente ter que fazer tudo isso, né? E não tivesse esse método, esse módulo socket pronto, né, seria um trabalho árduo você fazer tudo isso, né? Aqui está usando já os métodos prontos, só enviando parâmetro e vendo a mágica acontecer. Feito isso aqui, pessoal, o que nós vamos agora fazer o seguinte, ó. Nós vamos agora, vou demonstrar para vocês isso aí em funcionamento, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou abrir esses arquivos que eu já tenho aqui, que eu deixei para a gente ganhar tempo na apresentação. Eu vou abrir aqui, acho que eu vou abrir aqui direto na pasta,
que já está no jeito. Eu vou abrir agora o servidor e também vou abrir o cliente. E nós vamos executar ambos para vocês verem como é que eles vão se comportar nessa questão aqui. Então, eu vou abrir aqui o servidor. Então, está aqui o servidor aberto. E agora eu vou abrir o cliente. Está aqui o cliente, tá? Então, vou deixar aqui do lado. Servidor. Então, aquele código que nós fizemos agora, que nós detalhamos todo esse código, eles estão aqui já escritos, né? É o mesmo código, tá? Eu tenho aqui, ó, 127.001, porta 50.000, porta 50.000 no cliente, tá? Uma forma de executar, né? É você chamar, por exemplo, o prompt do DOS. Aí, se você estiver utilizando o Windows, tá? Você vai lá, botão iniciar, você digita CMD, né? Ou tecla do Windows R, você digita CMD, dá um Enter, já vai aparecer para vocês essa janelinha aqui, ó. Tá? Aqui eu já deixei ele pronto, que ele já está no diretório que eu salvei esses arquivos. Então, se eu der aqui um dir, vai aparecer para mim todos os arquivos que eu tenho nessa pasta, tá? Então, nós vimos que nós precisamos primeiro executar quem? O servidor. Então, eu vou vir aqui e vou executar o servidor. Tá com a imagem bem pequenininha? Deixa eu tentar aqui deixar um pouquinho maior. Agora eu acho que já ficou melhorzinho, né? Então, nós vamos aqui fazer o seguinte. Para poder executar na linha de comando, utilizando o prompt, eu vou fazer Python, né? E vou executar aqui o servidor. Python servidor. Observe que, nesse momento que eu executei, Python servidor.py, ele está aguardando, ó, apareceu uma mensagem aqui, aguardando conexão de um cliente. Se eu vir aqui, ó, é nesse ponto aqui que ele executou. Então, ele executou aguardando conexão e nesse momento ele bloqueou aqui a continuidade da execução do script, está aqui aguardando na seta. Ele está aguardando uma conexão de um cliente, tá? Então, beleza, agora eu vou executar aqui, nessa outra janela do prompt, eu vou executar o cliente. Então, eu vou chamar Python cliente.py, né? Então, vamos ficar observando quais são as mensagens que vai acontecer aqui no servidor. Então, eu estou aqui com duas janelas, dois aplicativos diferentes, agora eu vou dar um Enter aqui no cliente.py. Olha lá, o que aconteceu aqui, ó. No momento que eu dei Enter, ele enviou essa mensagem na tela. Conectado em 127.001. Olha aqui que porta que o cliente.py utilizou, né? Então, você vê bem, ele tentou se conectar na porta 50.000, mas para eu me conectar, para essa aplicação cliente se conectar no servidor, ela precisa também estabelecer uma porta, um endereço de soquete, né? Lembra que no algoritmo nós criamos o endereço aqui de soquete, ó. Então, nesse momento que eu criei o endereço de soquete, eu vou conectar nesse endereço. Então, qual endereço foi criado lá pelo sistema operacional? Foi criado esse aqui, né? Ou seja, na interface do PBAC, mais a porta 58.312, tá? Nesse momento, conectou, o que aconteceu? Depois que ele se conecta, ele envia essa mensagem aqui para o servidor. O que ele enviou, então, para o servidor? Olha aqui, ó. Ele enviou, nesse dado aqui, ó, enviou olá, servidor, né? Tá aqui, ó. Aí, mensagem recebida, olá, servidor, certo? No momento que ele recebeu a mensagem, aqui, ó, a mensagem recebida, que imprimiu lá servidor, ele devolveu a mesma mensagem. Então, se eu vir aqui na execução do cliente, ele recebeu de novo a mensagem ecoada, ó. Olá, servidor, que ele recebeu nesse momento aqui, ó. Mensagem ecoada, olá, servidor, tá? Depois a conexão foi encerrada, né? Com a conexão encerrada, veio aqui o processo, ó, fechando a conexão e a conexão foi fechada. Nesse momento, para poder então ficar claro, nós tivemos o quê?
duas aplicações diferentes, dois arquivos diferentes, né? Se a gente pegar aqui e observar, nós tivemos o arquivo aqui, o script Python cliente.py sendo executado e nós tivemos o servidor.py sendo executado, né? Então, tivemos uma aplicação aqui enviando mensagem para outra, tá? Dessa forma, nós utilizamos aí o conceito de soquete. Nossa, mas no mesmo computador, né? Seria legal se estivesse rodando em computador diferente. Vamos ver então como é que a gente pode fazer com computador diferente. Eu tenho aqui, ó, uma máquina virtual, né? Se eu for observar agora, né? Eu vou dar uma olhada qual que é o... Então, ó, botão iniciar, CMD, tô aqui e vou ver. Rodar aqui o comando ipconfig, né? Executando o comando ipconfig, aqui eu consigo ver qual IP dessa máquina virtual. Então, essa máquina virtual está com o endereço 192.168.1.101. Agora, se eu for lá nessa outra máquina aqui, ó, se eu rodar o ipconfig, onde que eu vou estar aqui então? Ó? Eu vou estar 192.168.1.21. Então, são duas máquinas diferentes que nós estamos agora lidando, tá? Então, voltando lá para a nossa máquina, o que nós vamos fazer? Vamos aqui abrir aqui o idle. Vamos abrir aqui o arquivo do servidor. Servidor rede local. Esse arquivo, mas como é que eu faço então? Se eu quero trabalhar na mesma máquina, eu utilizo aquele endereço 127.0.0.1. E se eu quero trabalhar então com uma máquina na rede? Então eu vou colocar o IP dessa máquina, né? Então nós consultamos aqui que o endereço IP dessa máquina é o 68.1.101. Então eu peguei aqui no meu script do servidor, idêntico àquele que nós estamos utilizando lá, e agora no lugar do 127.0.0.1, eu vou usar o IP desse computador, dessa máquina virtual aqui, tá? Então, troquei aqui também, estou usando uma outra porta, ó, 50.123, e estou vindo aqui, beleza? Vou executar esse script, agora eu vou executar ele como está em máquina diferente, vou executar no próprio shell, aqui no próprio idle do Python. Então, vou dar aqui um F5. Nesse momento, ó, ele está aguardando uma conexão, certo? Bom, se ele está aguardando uma conexão, eu vou pegar agora aquele outro aplicativo aqui. Deixa eu só abrir esse cliente rede local. Vocês observarem ele. Então agora eu estou fora da máquina virtual aqui, ó. E eu vou me conectar em qual? Então eu estou com aquele algoritmo do cliente. Eu vou executar, ó, 192.168.1.101, a porta 50.123. Lembra, né? Que a gente tem que colocar no cliente o endereço de soquete, né? Que nós vamos nos conectar. E qual que é esse endereço? É o do servidor. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então, como está aqui nesse momento, deixa eu abrir aqui o shell para vocês aqui, ó. Esse caso aqui eu vou abrir e vou executar por aqui. Mensagem ecoada, ó. Tá aqui. Então, aqui está na máquina virtual e aqui está no meu computador. Então, eu vou executar agora o cliente rede local. Então, eu vou executar Python, cliente rede local, tá? Então, na hora que eu executar esse script, é para receber essa mensagem aqui nesse computador, nessa máquina virtual. Então, vou dar aqui um Enter. Nesse momento, né, que eu estou aqui me conectando, ó, ele apareceu conectado. Conectado em 192.168.1.21. Olha qual que é o IP dessa máquina. É o 101. Mas quem que fez conexão com ela agora? É o 1.21. É outra máquina, né? Bom, já que é outra máquina, nós vamos fazer aqui o seguinte. Por que que apareceu diferente? Né? Por que que apareceu diferente esse item aí? Porque aqui, em vez de mandar uma mensagem pronta, olha o que eu fiz no código do cliente. Eu coloquei um input de dados. Então o usuário vai digitar uma mensagem. Opa!
Começou a ficar mais interessante, né? Agora, o usuário ele pode mandar ou enviar uma mensagem, digitar uma mensagem e enviar para o servidor. Vamos ver se dá certo isso aí mesmo. Então, aqui nós vamos digitar uma mensagem. Será que deu certo mesmo? Olha lá. Deu Enter, enviou essa mensagem, e se a gente observar aqui, lá no nosso servidor, ele recebeu, ó, será que deu certo mesmo? E fechou a conexão. Então, agora, nós temos dois dispositivos distintos, rodando cada qual a sua aplicação, e essa aplicação aí podendo se comunicar, né? Tem um outro script que eu preparei aqui também, para a gente poder finalizar, né, caminhar aqui para o fim, para a gente poder interagir, que é o seguinte, tem um outro aqui, deixa eu só encontrar ele aqui para a gente, que é o cliente rede local, só que em loop, né? Então, o que eu fiz aqui nesse cliente agora? A mesma estrutura dos clientes, só estou mudando aqui o core, né? Ou seja, o núcleo aqui da troca de mensagens, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Vou receber uma mensagem de entrada, né? Tenho aqui um laço infinito, né? Enquanto, né? Ou seja, while true, enquanto for verdade, fica fazendo isso aqui. E eu tenho uma condição aqui de parada, um break, que é o quê? Quando for digitado uma mensagem, quando for digitado assim, ó, fim, F-I-M, né? Tudo em minúsculo, ele vai finalizar a execução do cliente. Enquanto isso, ele vai ficar trocando mensagem com o servidor. Será que funciona? Vamos ver. Eu venho aqui e eu acabei finalizando aqui, ó. Deixa eu abrir novamente. Então, eu vou colocar ele para ser executado, F5. Então, ele está aqui aguardando a conexão de um cliente. Agora, nós vamos lá e vamos executar agora esse outro arquivo, que é o cliente rede local loop. Né? O que está sendo feito agora nesse cliente rede local loop? Vamos dar uma olhadinha aqui. É aquilo que eu expliquei para vocês. Ó. Eu vou ter que digitar fim para poder terminar a nossa conexão. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vou vir aqui, vamos tentar conectar. Opa, apareceu a mensagem lá, ó. Conectado, né? Agora utiliza outra porta. Veja bem, cada vez que a gente executa, ele utiliza uma porta diferente, né? Vou digitar. Isso aqui é a minha primeira mensagem. Vamos ver. Olha lá. Primeira mensagem recebida aqui no servidor. Depois. Legal. Deu certo, né? Olha lá. Legal, deu certo, né? Ah, mas será que consegui enviar números também? 1, 2, 3, 3. Será que vai? Também foi. Nossa, será que consigo enviar caractere especial? Também lá para... Colocando lá, vamos colocar aqui. Será que consegue dar certo? Opa, também foi caractere especial. Então, beleza. Vou digitar fim para finalizar minha conexão. Pronto, digitei fim. Aqui nós fechamos a conexão. Então, assim, vocês percebem que é uma coisa que dá para, né? A gente sempre comenta em aula, né? Pelo menos nas aulas de AEP, que a programação, a partir do momento que você consegue descobrir a magia da programação, né? As possibilidades que você aprender a programar oferece, elas são infinitas, né? Ela vai depender muito da sua criatividade, do seu potencial em se dedicar, em querer aprender coisas novas, né? Então, tudo isso é o que vai demandar, que vão te colocar limites naquilo que você está fazendo, certo? Bom, nesse caso aqui, né, para a gente só caminhar aqui para o momento para a gente bater um papo. Então, assim, e agora? Beleza, professor, eu vi tudo isso aqui, e agora? O que a gente faz, né? Não, minha dica é que você se aventure aí tentando modificar o código, assim como eu te apresentei aqui na apresentação. Tem o link
para aqueles dois scripts, o script servidor e também para o script do cliente. Então, baixa aqueles códigos lá, tenta mudar, tenta fazer de que coloquei, tenta colocar input para o usuário digitar, o usuário receber. E agora, e se eu fosse colocar 2 clientes com um servidor? Nós fizemos com um cliente só. Será que tem como fazer com 2 clientes? Então, são essas pequenas motivações internas que vai dizer qual que vai ser a limitação para você, tá? Consulte a documentação do módulo Socket, tem muita coisa legal lá, tem muita coisa bacana mesmo, tem como você trabalhar com vários clientes, né, com um servidor centralizando essa mensagem, né, tem como você trabalhar com a comunicação ela distribuída, que é muito legal para quem trabalha com a internet das coisas, né, você fazer essas coisas se comunicarem, e você fazer uma rede mesh, você não ter uma rede estrela, né, dependendo do nó central para se comunicar, você consegue fazer uma comunicação entre os nós. Então, assim, pesquise novas possibilidades de aplicar essa tecnologia, tá? Então, para poder ser comunicação em cliente, você tem que habilitar a funcionalidade dele ser um servidor, né? Então, para poder receber comunicação, você tem que primeiro habilitar essa porta de escuta, tá? Para poder permitir isso aí. Então, o cliente, ele passa também a cumprir um papel de servidor e de cliente ao mesmo tempo. Aí tem como você fazer isso aí. Bom, agora que a gente abre para as dúvidas, certo? E também tem aqui o QR Code da apresentação. Se você posicionar o seu celular aí, você também consegue ter acesso ao link da apresentação. De posse da apresentação, se você clicar aqui nesse link, ó, script servidor, você vai fazer o download do script, como está dizendo o nome aqui do servidor, também o script do cliente, e aqui nós temos a apresentação. Beleza, pessoal? As referências que eu utilizei foram esses 3 sites aqui, né, para poder montar essa apresentação. Recomendo a leitura, né, nós temos aqui sobre um how-to da programação de sockets, né, o como fazer aí. Tem aqui a documentação e tem um artigo muito bacana aqui do PyBloggers aqui, mostrando isso que foi apresentado aqui, mais outras coisas muito mais avançadas, gente. Agradeço aí a presença, né, o acompanhamento de todos vocês, e agora a gente abre para um bate-papo. Quem quiser fazer um comentário, fica à vontade. Muito obrigado. Esse material ele vai estar disponível aonde mesmo? Aqui, ó. Se tiver com o celular em mãos, Putz, é só tô no posicionar aqui. celular. Tranquilo, depois eu passo o endereço. Tá na mão, Juliana. Aí, ó. Esse link vocês conseguem ter acesso à apresentação também. Então, eu procurei fazer ela bem detalhadinha, né, para vocês poderem seguir no passo a passo, né, e fazer as modificações necessárias aí e se divertir, né. Acho bacana isso, você encontrar um motivo, né, para isso e se aventurar fazendo. Tem um negócio legal que eu não mostrei, mas tem um comandinho no Windows que você utiliza para saber quais portas estão abertas, né? Quais portas estão ali prontas para receber conexão do seu computador. Deixa eu apresentar aqui. Então, aqui na máquina virtual, ó, abri ela porque ela tem menos processo. Então, se você, por exemplo, der um comando aqui, netstat, deixa eu tentar deixar um pouquinho maior. NETSTAT, netstat, menos AN. Olha aqui quanta coisinha tem no nosso computador aí, ó. Então aqui você vai ver, ó, nessa interface, nessa porta, né? Então aqui nós temos aqui um processo, ó, que pode estar em escuta, pode estar com a conexão estabelecida, né? Então observe que, beleza, que porta que nós estamos utilizando, né? Não está aqui, é aquela porta 50.123, né? Ó. Ela não está aqui nesse momento. Aí se eu venho aqui e rodo e executo o script servidor, ó, vamos executar esse aqui, o servidor, ó, vamos executar ele. Ó, nesse momento está aguardando a conexão de um cliente. Então se eu venho aqui e vou executar esse comando novamente,
que é a netstat-n. Aqui ele aparece, ó, 192.168.1.101, que é o endereço local dele, a porta, ó, 50.123. Então, nesse momento, aquela porta que nós estamos utilizando lá para criar, né, que faz parte do nosso endereço de socket, né, ó, isso aqui nós temos o IP e nós temos a porta. Endereço IP mais porta, endereço de socket. Então, nesse momento, ela está lá, né, ouvindo, aguardando uma conexão. Aí, nesse momento, a gente pode vir aqui, executar. Eu posso executar. Nossa, professor, você executou só pelo o cliente, né? A gente acabou utilizando mais aqui o prompt do DOS para poder executar. Mas eu posso executar ele também, né? Vou pegar esse cliente. Aqui vamos executar aqui pelo próprio idle shell aqui. Vamos executar ele. Vamos ficar olhando aqui atrás e ver o que acontece. Então, vou dar um F5 aqui. Não, aqui ele vai conectar local. Vou abrir o script correto. Rede local. Vamos abrir esse aqui. Então, se eu executar ele, né, está na porta 50.123, que aqui ele está ouvindo lá. Aqui nós vimos, ó, 50.123, certo? Eu vou vir aqui. Né? Estou aqui executando agora no shell. E eu vou, ó, conectado 192.1.21, né, nessa porta aqui. Então, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Agora que é o momento dá errado. Aqui, ó. 192.168.1.101, 50.2.3, ele estabeleceu a conexão com quem? Com 21.58, né? 428. E agora eu posso mandar uma mensagem qualquer. Então, mensagem qualquer. Pronto, mandei a mensagem qualquer, recebeu, né? Mandou de volta, ecoou, e aqui ele está aqui. Vamos ver se ele fechou a conexão ou se ele não fechou a conexão. Aí se eu procurar aqui, ó, já não está mais a 50.123, né? Essa conexão TCP foi finalizada, tá? Isso acontece, pessoal, se vocês observarem aqui, para poder fechar essa conexão, a gente precisa colocar esse comandinho aqui no final, ó. Talvez nesse arquivo que eu deixei para download não foi colocado. Então a gente precisa vir aqui, ó, fechar esse objeto que fica na escuta, né? Que é o S que nós criamos aqui no início, ó. Esse S.close aqui, para poder fechar essa conexão, foi criada aqui anteriormente. Mais alguma coisa, pessoal? Parabéns pela aula, Diego. Obrigado, Saque. Muito boa, não peguei a aula inteira, mas dá para ver aí, ó, bem aí a interface aí do Python para os sockets, né? E dá para fazer uns exercícios bacanas aí. Dá para se divertir. Coloca uma para cada conexão que chega, você abre um thread e aí você já tem um servidor multithread, né? Exatamente. Dá para você trabalhar com várias conexões, né? Vários tratamentos. E aí você... E aí você também pode pegar e aproveitar, dar uma investigadinha no protocolo HTTP, e aí ele vira um servidor web. Aí você acessa com o navegador. Exatamente. Biblioteca não falta para isso, né, Saque? Então
bem bacana. Mas eu acho legal pegar o exercício no baixo nível, assim, para explicar, que dá uns fundamentos de como as coisas funcionam, e às vezes você precisa. Às vezes tem um sistema que fala, tá aqui um socket, você tem que abrir aqui e consultar alguma informação. Já passei por situações desse tipo aí. Uma vez tinha lá um software lá sendo feito para a fábrica de computadores da Celestica, eles saíram do Brasil agora, né? E eles tinham lá um sistema lá de corporativo lá, de chão de fábrica, que para você realizar certas operações lá, você tinha que abrir um socket num servidor deles lá e fazer certas consultas. Então, as bases são importantes mesmo. Muito bom. E dentro da academia, né, Saca, a gente tem bastante essa preocupação, né, porque a internet está cheia de receita de bolo, né? Então você pega a receitinha de bolo, funcionou, mas quando dá errado, o que você faz? Chora, né? Senta e chora. Então na academia eu vejo assim, né, pelos colegas também, bastante preocupação em dar ali o fundamento, né, pessoal? Para que quando é um problema você fala, opa, mas como é que é isso, né? Isso aqui eu conheço, então quando você faz uma formação de um curso técnico, né, quando você faz uma formação do curso superior, que você passa realmente por uma instituição de ensino, né, com um longo tempo poder trabalhar com diversos assuntos, né, é interessante a gente partir nessa construção mesmo para formar essa base sólida, né, do profissional, para que depois ele, ao se deparar com dificuldades aí, ele tenha no seu arcabouço de conhecimento as ferramentas necessárias para contornar a situação, né. Principalmente ter o Stack Overflow também para ajudar. Stack Overflow, para quem não conhece, é uma comunidade aí que o pessoal se ajuda bastante nas dificuldades do dia a dia da vida de um programador, né? Tranquilo, gente. Oi, pode dizer, Saque. Acho que o Tech Day foi uma boa iniciativa, né? Acho que precisava de mais adesão. Não tinha motivo para muita gente não ter estudantes, né? Falo de alunos meus que deveriam ter assistido uma aula que eu preparei para eles, e vieram poucos, né? Mas vieram alguns, né? Então já é válido. Acho que foram palestras bem interessantes. Eu acho que o pessoal acabou aderindo aí de uma maneira muito, muito bacana, e era uma aula que eu ia passar para os alunos, né, e a gente foi conversando, e aí as coisas vão ganhando corpo. E aí eu acho que realmente dá para pensar, acho que foi a Cris que falou, né, de fazer 2 vezes isso aí no ano, né. Eu acho que pode pensar em fazer no segundo semestre, né, já uma outra edição, com mais tempo, né? Aqui é o objetivo nosso, fazer a propaganda, né, para o FliSol de amanhã, para que a gente não precise trabalhar fazendo palestra no FliSol e perder as palestras dos convidados, né? Na verdade, tinha um pouco disso, né, nessa iniciativa. Então, amanhã a gente pode assistir as palestras numa boa no FliSol, e os alunos que estão aqui não deixar de comparecer amanhã às 8h30, né, para as palestras que vão ser muito boas. São 3 profissionais muito competentes, né? Eu conheço os 3. Você sabe que os 3 foram alunos meus, né, Diego? Sim, sei. Estão aí firme até hoje, né? Junto nas iniciativas. Sim, chamou, eles vêm. Chamou o Kleber, é professor, né, na FATEC. O Pagotto trabalha lá em Cerquilho, e com os negócios dele também, do simulador de voo, né? A gente precisa um dia fazer um vídeo em cima disso daí, ir lá, ou fazer ele trazer. O difícil é o frete, né? De trazer o cockpit. E o Evandro é a primeira vez que eu chamo para FliSol. Já convidei ele para falar de Big Data. Ele já trabalhava com Big Data em 2011, 12. Então, vai ser bem bacana o que ele vai ter para dizer amanhã para a gente. Então, acho que é isso. E lembrando que agora a gente tem o Dematê aí falando sobre Glide, né? Tem o Dematê ainda, né?
Agora vem outra parte, a segunda parte aí da brincadeira. E aí encerra. Aí encerra. Tá, então tô até comendo. Eu achei que era simultânea as duas. Não. A gente fez na sequência para Ah, tá. aproveitar o pessoal, o Aproveitar. público aqui, para Ótimo. poder aproveitar as duas. Então vamos para lá, vamos prestigiar agora o Dematê lá. Isso, é na mesma sala, tá, Saque? Aqui mesmo, junto com a Aqui gente. mesmo, então vamos Só finaliza a gravação e a gente já começa dele já. Legal. Valeu. Beleza? Valeu. Beleza. Pessoal, obrigado aí pelas felicitações aí no chat, muito obrigado mesmo. E precisando de alguma coisa relacionada ao conteúdo, né? A gente pode bater um papo aí e se aventurar nesse mundo à parte aí, que é a comunicação entre aplicativos, né? E as possibilidades que isso traz, né? Como eu disse, você implementando, né? Por exemplo, no caso da internet das coisas, é possível fazer aí alguns projetos bem bacanas utilizando sockets também. Bom, pessoal, muito obrigado. Então vou finalizar e na sequência o Dematê já inicia. Até mais.